Meu nome completo é Eliola Gurgel Andrade, todos me chamam mais Priola. Eu sou professora associada da Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Preventiva e Social. Eu estou aqui porque fui convocada hoje cedo pelo um grupo de Zap de professores diante do evento, né, da condução coercitiva dos professores, e fomos em grupo para a frente da Polícia Federal, completamente sem informações sobre por que a razão. Eu até estava ironizando há poucos minutos que o Luiz Nassif depois divulgou nas redes um informe, né, mais detalhado do que muitas vezes a gente, mesmo aqui da UFMG, teve nessa manhã de hoje. Mas eu até gostaria de, para não repetir o que minhas colegas falaram anteriormente, mas até de dizer por que eu tenho esse grupo do Zap. Em 2016, uma professora da Faculdade de Direito sofreu um constrangimento pela Polícia Federal. Ela é de nacionalidade italiana, tem dupla nacionalidade, é professora concursada da Faculdade de Direito e trabalha com direito do trabalho. E por isso ela participava de eventos, de reuniões sindicais, de discussão da reforma trabalhista, né, durante o ano de 2016, e o reitor começou a sofrer constrangimentos da Polícia Federal para fazer parar a atuação da professora. E isso, quando nos chegou, nós docentes nos juntamos e procuramos o reitor naquele momento, ainda em 2016, e ele nos colocou a par da situação que ele vinha vivendo, aliás, desde as eleições para presidente em 2015, onde todo evento político dentro da universidade, ele sofria um constrangimento por parte da CGU e da Polícia Federal em relação à autoria, à responsabilidade desses eventos dentro da universidade. Chegou a tal ponto que, no caso da professora, havia um ofício da Polícia Federal recomendando ao reitor que entregasse, né, que comunicasse a ela que ela estava ultrapassando os direitos de estrangeiros de participação política no país e que estava, então, sendo intimada a responder a um processo já em curso na Polícia Federal. Então, a gente teve um momento, né, de reconhecimento de um cenário que a gente não tinha conhecimento até então, e da situação que a reitoria estava colocada. E a gente, desde então, começamos, de fato, a ligar fatos, porque, na verdade, a UFMG vem, dentro do Conselho de Reitores, assumindo posições inequívocas de defesa da universidade pública, né? A realização da SBPC em julho, na UFMG, quem pôde assistir viu que transformou-se a reunião também numa grande manifestação em defesa do financiamento da ciência e tecnologia no país, duramente atacada nesse governo, e em defesa da universidade pública. Então, nós da UFMG estamos muito conscientes da importância dessa luta e do papel que a UFMG tem nesse momento no cenário das universidades públicas federais. De outro lado, queria agora, tocando o ponto do processo em curso, eu também reforçaria, eu acho, de um cinismo, né, a operação policial ser chamada de esperança equilibrista, exatamente em alusão a uma música que nos é muito cara, quem viveu a ditadura nesse país, né, que falava exatamente daqueles que estavam fora do país pela ditadura e clamava pela anistia. E exatamente esse processo vem em cima de um projeto que a UFMG encabeçou e titula como sede do memorial da luta pela anistia nesse país, portanto, da luta contra a tortura, da luta contra o governo militar que vivemos aqui durante os 25 anos. E eu acho que, se alguém perguntar, há uma motivação política, eu acho que a Polícia Federal está dando mostras disso ao chamar a operação de esperança equilibrista.
num sentido talvez bastante direto, né, de nos golpear, né, aqueles que conquistamos a anistia duramente, numa dura luta, né, nesse país que levou toda a nossa juventude. E acho que esses dois vetores, né, da luta contra o que o FMG representa, na luta pelas liberdades democráticas nesse país e na luta pela universidade pública, pelo ensino gratuito e democrático no país. Todos sabem que as universidades hoje têm uma dotação orçamentária muito restrita em relação às responsabilidades que têm. Nós somos a terceira universidade nesse país, a primeira em alguns rankings, né, de pesquisa e ensino, e nós fazíamos essa universidade ao peso também do trabalho de docentes, técnicos e estudantes. Todos sabem que a dotação orçamentária é restrita e o que hoje realmente mantém as universidades públicas são dotações de projetos conquistados em editais públicos ou junto a fundações e organizações internacionais que financiam projetos de pesquisa e iniciativas de estudos dentro das universidades públicas. Os senhores podem investigar o orçamento, e eu falo com conhecimento, por exemplo, a Faculdade de Medicina, a dotação orçamentária dela é menor do que pelo menos duas outras fontes que são núcleos de pesquisa financiados por orçamentos públicos também, ou mesmo parceria com entidades internacionais. Eles são muito importantes. Eles são parte hoje não só da formação de ensino e pesquisa, mas de sustentação da universidade materialmente. Né? É por onde a gente consegue renovar computadores, né? Que basicamente todos esses projetos nós temos muitas restrições para fazer gastos, né? Fora de rubricas aprovadas, e essas rubricas são, em geral, escopos, né, que os projetos, ao serem financiados, têm, com muito pouca flexibilidade de gastos. Então, eu imagino, nunca participei do projeto memorial, estou tendo informações mais atuais nesse momento, mas eu tenho certeza que ele sofre dos mesmos problemas com os quais os nossos projetos, em geral, enfrentam. Né? Nós aprovamos projetos e depois temos grandes dificuldades para fazer andar o processo de pesquisa com o que foi aprovado, porque muitas vezes você tem situações, como agora eu fui informada pelo informe do NACIF, que o projeto memorial teve um grande problema, porque ao se pensar a sede no coleginho, né, como a gente sempre chamou, o prédio ao lado da antiga Fafiche, na Rua Carangola, o prédio tinha problemas estruturais e houve que fazer-se aditivos nesse projeto. E, portanto, imagino que quem estava na direção, e aí é importante também chamar a atenção, o projeto ele é institucional, ele não é um projeto pessoal de um ou outro professor, tanto que por esse efeito institucional, o professor que estiver na vice-reitoria é o responsável pela coordenação do projeto memorial. Que qualquer decisão que tenha sido tomada antes pela Heloísa, professora Heloísa Starling, que na condição de vice-reitora foi uma das idealizadoras desse projeto, pelo compromisso que ela tem, pelo seu próprio perfil de pesquisa, é uma pesquisadora das questões sociais e políticas, né, na história do Brasil, com importante obra publicada, todos devem reconhecer, e, portanto, a Heloísa, quando foi vice, era coordenadora, também a professora Roxane, da minha própria faculdade, também foi vice-reitora, portanto, teve também suas responsabilidades na coordenação, e agora a professora Sandra, que está em final de mandato como vice-reitora, e é a nossa reitora eleita recentemente em eleições democráticas realizadas na UFMG. E, portanto, eu imagino, e hoje, especialmente chamada por esse grupo, eu tive a oportunidade, entramos com os jornalistas na coletiva que foi dada pelos delegados da Polícia Federal e com a presença de procuradores da Controladoria Geral da União, da CGU.
E foi interessante porque a gente acabou também podendo interferir no relato, e eu estava dizendo para os meus colegas há poucos momentos, se eu não tivesse ido lá, eu não acreditava no inacreditável que está sendo essa denúncia. Ouvindo o delegado expor, fazer a exposição de motivos, era impressionante. A vagueza, a generalidade da denúncia, mas a precisão na punição e na criminalização, como disse a Beatriz há pouco, né? A denúncia é de formação de quadrilha. Agora, as provas estão por ser produzidas. A CGU, que é um órgão controlador da União e, portanto, responsável pelo esclarecimento de processos administrativos dos órgãos federais, não abriu a boca na exposição de motivos. E era preciso perguntar por que a Controladoria Geral da União, tendo a responsabilidade de esclarecer processos administrativos na administração pública federal, passou nesse momento esse processo para a Polícia Federal, com tamanha vagueza, sem provas estabelecidas, a ponto de, num